Você está prestes a descobrir algo que eu, Padre Pio, carreguei comigo durante toda a minha vida terrena. Algo que não está escrito nos livros que você lê. Algo que não é ensinado nas igrejas que você frequenta. Algo que não é pregado nos púlpitos que você conhece. São 4 palavras. Apenas 4 palavras que podem mudar completamente o destino do seu dinheiro, do seu bilhete, da sua sorte, da sua vida. E eu vou revelar essas palavras para você agora. Mas antes de eu fazer isso, você precisa entender uma verdade que poucos compreenderam enquanto eu ainda estava entre vocês. A verdade sobre o dinheiro, a verdade sobre a abundância, a verdade sobre o que realmente atrai ou afasta a graça material de Deus em sua vida. Porque não é o que você pensa, não é o que te ensinaram e definitivamente não é o que você tem feito até hoje. Quando eu estava vivo, carregando os estigmas de Cristo em minhas mãos, em meus pés, em meu lado, as pessoas vinham até mim com todo tipo de súplica, todo tipo de pedido, todo tipo de desespero. E sabe o que era mais comum? O que eu mais ouvia? Não eram pedidos de cura, não eram pedidos de paz espiritual, eram pedidos de dinheiro, de prosperidade, de livramento da miséria, de escape da pobreza que sufocava famílias inteiras. E eu olhava para aquelas pessoas, para aqueles rostos marcados pelo sofrimento, pelo cansaço, pela falta, e eu via algo que elas não viam. Eu via que o problema delas não era a falta de dinheiro. O problema delas era a forma como elas pediam, a forma como elas desejavam, a forma como elas se relacionavam com a própria necessidade. Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem quando compram um bilhete de loteria? Quando apostam na mega da virada? Quando colocam suas esperanças em números impressos em um papel? Não é escolher os números errados. Não é comprar no lugar errado. Não é a falta de fé. É a intenção corrompida. É o coração dividido. É a alma que deseja a bênção, mas carrega a maldição da ganância, da ansiedade, do desespero que afasta a graça em vez de atraí-la. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma verdade espiritual que transcende qualquer jogo, qualquer sorteio, qualquer tentativa humana de atrair riqueza. Eu vi homens ricos morrerem na miséria espiritual. Eu vi pobres materiais viverem na abundância da graça. E aprendi algo que agora vou compartilhar com você. A riqueza material, quando vem sem a bênção divina, é uma maldição disfarçada. É um peso, é uma corrente, é uma prisão dourada que escraviza a alma. Mas quando a riqueza vem com a bênção, quando ela é atraída pela intenção pura, pela oração correta, pelas palavras certas, ela se torna um instrumento de luz, um canal de providência, uma ferramenta de libertação. E é exatamente isso que essas 4 palavras fazem. Elas transformam a sua intenção. Elas purificam o seu desejo. Elas alinham o seu coração com a vontade divina antes de você sequer tocar naquele bilhete. Mas você precisa entender algo antes de eu revelar essas palavras. Você precisa entender por que elas funcionam, por que elas nunca falham, porque elas têm o poder de transformar o resultado de qualquer aposta, de qualquer tentativa, de qualquer busca por prosperidade material. E a resposta está em um princípio espiritual que poucos conhecem. Um princípio que eu aprendi durante anos de oração, de sofrimento, de comunhão direta com o divino. Esse princípio é simples, mas devastadoramente poderoso. Deus não responde ao que você pede. Deus responde ao que você é quando pede. Deixe isso penetrar fundo em você. Deus não responde ao que você pede. Deus responde ao que você é quando pede. Você pode pedir riqueza. Você pode pedir dinheiro. Você pode pedir a vitória no sorteio. Mas se o seu coração está contaminado pela ganância, pela inveja, pelo egoísmo, pelo desespero que aprisiona em vez de libertar, suas palavras não chegam ao céu. Elas ficam presas na terra. Elas ecoam no vazio. Elas se perdem no ar. E você continua comprando bilhetes. Continua apostando. Continua esperando. Mas nada acontece, porque você não pediu da forma certa. Você não pediu com a intenção certa. Você não pediu sendo a pessoa certa. Eu conheci um homem na Itália. Ele vinha me ver toda semana.
sempre com a mesma súplica, sempre com o mesmo pedido. Ele queria dinheiro para pagar suas dívidas, para sustentar sua família, para ter paz. E eu o ouvia com compaixão, com paciência, mas também com tristeza, porque eu via que ele não estava pronto para receber. Ele pedia com desespero, com ansiedade, com medo. E o desespero, a ansiedade, o medo são vibrações baixas que repelem a graça em vez de atraí-la. Até que um dia eu olhei para ele e disse: você precisa parar de pedir como um mendigo. Você precisa começar a pedir como um filho. Ele não entendeu imediatamente, mas eu expliquei. Um mendigo pede porque precisa. Um filho pede porque confia. Um mendigo pede com medo de não receber. Um filho pede com certeza de que receberá. E essa diferença, essa sutil, mas profunda diferença, muda tudo. 3 meses depois, aquele homem voltou. Não para pedir, mas para agradecer. Ele tinha recebido uma herança inesperada, um trabalho novo, uma oportunidade que parecia impossível. E ele disse: Padre, eu mudei a forma como eu peço, e tudo mudou. Essa é a chave. Essa é a verdade que eu carrego para você agora. Essas 4 palavras que vou revelar não são mágicas, não são fórmulas vazias, não são encantamentos. Elas são uma reorientação espiritual. Elas são uma transformação interna. Elas são a diferença entre pedir como um mendigo e pedir como um filho de Deus. Agora você pode estar se perguntando: mas Padre Pio, por que 4 palavras? Por que não uma oração longa? Por que não um rosário completo? E a resposta é simples. Porque Deus não precisa de muitas palavras. Ele precisa de palavras verdadeiras. Ele precisa de palavras puras. Ele precisa de palavras que carregam a essência da sua alma, não o barulho da sua mente. Jesus disse: quando orarem, não usem vãs repetições. Não é a quantidade de palavras que importa, é a qualidade da intenção, é a pureza do coração, é a verdade que habita em cada sílaba pronunciada. E essas 4 palavras contêm tudo isso. Antes de eu revelar essas palavras, você precisa saber como usá-las, porque não adianta nada eu te dar a chave se você não souber como abrir a porta. Não adianta nada eu te dar a semente se você não souber como plantar. Então, escute com atenção, com reverência, com abertura de espírito. Quando você for comprar seu bilhete da Mega da Virada, antes de escolher os números, antes de pagar, antes de sair da lotérica, você vai segurar aquele bilhete entre suas mãos. Você vai fechar os olhos. Você vai respirar fundo 3 vezes. E então, em silêncio interior, você vai pronunciar essas 4 palavras. Não com a boca, mas com o coração. Não como um pedido desesperado, mas como uma afirmação de fé. Não como quem implora, mas como quem reconhece que já recebeu. E aqui está a primeira revelação que eu quero fazer para você. Essas palavras não são para convencer Deus a te dar dinheiro. Essas palavras são para alinhar você com a frequência da abundância divina. Porque Deus já decidiu abençoar você. Deus já decidiu prosperar você. Deus já decidiu libertar você da escassez. Mas você precisa estar em sintonia com essa decisão. Você precisa estar na mesma frequência. Você precisa estar preparado para receber. E a maioria das pessoas não está. A maioria das pessoas está vibrando em medo, em dúvida, em descrença. E essas vibrações bloqueiam a bênção que já está destinada a elas. Eu passei anos carregando os estigmas de Cristo, anos sangrando, anos sofrendo. E muitos perguntavam: Padre, por que Deus permite que você sofra tanto? E eu respondia: porque o sofrimento me ensina a confiar. O sofrimento me ensina que Deus não abandona. O sofrimento me ensina que há um propósito maior do que minha compreensão limitada pode alcançar. E foi exatamente através do sofrimento que eu aprendi essas 4 palavras. Elas vieram até mim em uma noite de dor intensa, de agonia que parecia não ter fim. E quando eu as pronunciei pela primeira vez, algo mudou. Não mudou o sofrimento, mas mudou a minha relação com ele. Mudou a minha percepção. Mudou a minha alma. E desde então eu ensinei essas palavras para poucos, para aqueles que estavam prontos, para aqueles que podiam receber. E agora, você está pronto?
Você está preparado para receber essas palavras? Ou você ainda está preso na mentalidade da escassez, na crença de que você não merece, na dúvida de que Deus realmente quer prosperar você? Porque se você ainda carrega essas crenças, essas palavras não vão funcionar, não porque elas não têm poder, mas porque você não está pronto para receber o poder delas. É como plantar uma semente em solo infértil. A semente é boa, mas o solo não está preparado. E você precisa preparar o solo do seu coração antes de plantar essas palavras nele. Então, como você prepara o solo? Como você se torna fértil para receber a bênção? Primeiro, você precisa perdoar. Perdoar todos aqueles que te devem, todos aqueles que te feriram financeiramente, todos aqueles que te enganaram, porque o ressentimento financeiro é uma das maiores barreiras para a prosperidade. Ele cria um bloqueio energético que impede o fluxo da abundância. Eu vi isso tantas vezes. Pessoas que pediam riqueza, mas carregavam ódio por aqueles que tinham dinheiro. Pessoas que desejavam prosperar, mas invejavam o sucesso alheio. E essa contradição interna destruía qualquer possibilidade de receber. Segundo, você precisa dar. Antes de receber, você precisa aprender a dar. Não porque Deus precisa do seu dinheiro, mas porque dar abre o canal da abundância dentro de você. Dar quebra a mentalidade de escassez. Dar prova que você confia que sempre haverá mais. E quando você dá, você cria espaço para receber. Você cria um vácuo espiritual que a graça divina preenche. Eu sempre dizia, dê com alegria mesmo que seja pouco, porque Deus não mede a quantidade, Ele mede a intenção, e essa verdade é eterna. Terceiro, você precisa agradecer. Agradecer pelo que você já tem. Agradecer pelas bênçãos que já recebeu. Agradecer pelas oportunidades que já teve. Porque a gratidão é a linguagem da abundância. A gratidão declara ao universo que você reconhece as bênçãos. E quando você reconhece, você atrai mais. É uma lei espiritual. É um princípio divino. É a forma como o céu opera. Reclamação atrai mais falta. Gratidão atrai mais abundância. É simples assim. Agora você está pronto. Agora eu vou revelar essas 4 palavras para você. Essas palavras que carregam o poder de transformar a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância divina. Essas palavras que nunca falharam comigo, que nunca falharam com aqueles que as usaram corretamente, que nunca falharão com você, se você as usar com o coração puro e a intenção correta. Essas 4 palavras são: seja feita tua vontade. Sim, apenas isso. Seja feita tua vontade. E você pode estar pensando, mas padre, isso não é um pedido de dinheiro. Isso não é uma oração de prosperidade. Isso não é uma declaração de abundância. E você está certo, não é. Porque essas palavras são muito mais poderosas do que qualquer pedido. Essas palavras são uma rendição total à providência divina. Essas palavras são uma afirmação de confiança absoluta. Essas palavras são o reconhecimento de que Deus sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo sabe. Quando você diz, seja feita a tua vontade, antes de comprar seu bilhete, você está dizendo, Deus, se for da tua vontade que eu ganhe, eu ganharei. E se não for, eu confio que tu tens algo melhor para mim. Você está tirando o peso do desespero. Você está liberando a ansiedade. Você está entregando o resultado nas mãos de Deus. E essa entrega é o que abre as comportas do céu. Essa entrega é o que atrai a graça. Essa entrega é o que transforma um simples bilhete de loteria em um ato de fé. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que poucas pessoas entendem. Quando você diz, seja feita tua vontade, você está alinhando o seu desejo com o plano divino. Você está saindo da posição de controle e entrando na posição de confiança. E é na posição de confiança que os milagres acontecem, porque Deus não abençoa o controle, Deus abençoa a fé. Deus não prospera a arrogância, Deus prospera a humildade. E dizer, seja feita tua vontade, é o ato mais humilde que você pode fazer. É reconhecer que você não sabe tudo, que você não controla tudo, que você precisa da orientação divina em cada passo.
Eu usei essas palavras durante toda a minha vida, em momentos de dor extrema, em momentos de incerteza, em momentos em que eu não sabia o que fazer. E sempre Deus respondeu. Nem sempre da forma que eu esperava, nem sempre no tempo que eu desejava, mas sempre de forma perfeita, sempre de forma que superava minhas expectativas, sempre de forma que provava que Ele sabia o que era melhor para mim. E essas palavras podem fazer o mesmo por você, se você as usar com fé, se você as usar com confiança, se você as usar com o coração aberto para receber o que Deus tem para você, não o que você acha que precisa. Agora, vamos ser práticos. Você está segurando o bilhete da mega da virada. Você fechou os olhos. Você respirou fundo 3 vezes. E agora, você vai dizer no silêncio do seu coração: seja feita tua vontade. E então você vai sentir algo. Pode ser uma paz. Pode ser um calor no peito. Pode ser uma certeza inexplicável. Pode ser apenas um silêncio profundo. Seja o que for, confie nisso. Esse é o sinal de que você se conectou com a frequência divina. Esse é o sinal de que sua oração foi ouvida. Esse é o sinal de que você está alinhado com o plano de Deus para a sua vida. Mas e se você não ganhar? E se os números não forem sorteados? E se o bilhete não for premiado? Então, você precisa entender que, seja feita a tua vontade, não é uma garantia de que você ganhará a loteria. É uma garantia de que você receberá o que é melhor para você. Talvez Deus tenha uma bênção maior esperando. Talvez aquele dinheiro da loteria trouxesse problemas que você não enxerga. Talvez Deus esteja preparando você para algo muito maior do que você pode imaginar agora. E você precisa confiar nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa descansar nessa verdade. Eu conheci pessoas que ganharam fortunas e perderam suas almas. Eu conheci pessoas que conquistaram riqueza e destruíram suas famílias. Eu conheci pessoas que receberam o que pediam e descobriram que aquilo era uma maldição, não uma bênção. E por isso, eu sempre digo, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você deseja, porque você pode receber. E se você receber algo que não é da vontade de Deus, você receberá também todas as consequências que vêm com isso. Mas quando você ora, seja feita a tua vontade, você está se protegendo. Você está permitindo que Deus filtre seus pedidos. Você está confiando que Ele sabe o que é melhor. E aqui está outra revelação poderosa. Essas 4 palavras não funcionam apenas para a loteria. Elas funcionam para qualquer área da sua vida onde você precisa de provisão. Você precisa de um emprego? Diga, seja feita a tua vontade antes da entrevista. Você precisa de cura financeira? Diga, seja feita a tua vontade sobre suas dívidas. Você precisa de uma oportunidade? Diga, seja feita a tua vontade antes de cada porta que você bater. Porque essas palavras carregam um poder universal. Elas não são limitadas a um contexto. Elas são aplicáveis a toda situação onde você precisa confiar em Deus mais do que em você mesmo. Quando eu estava vivo, muitos vinham me pedir para rezar por eles, para interceder por suas necessidades, e eu sempre fazia. Mas sabe qual era a oração que eu mais usava? Seja feita a tua vontade. Porque eu aprendi que não cabe a mim decidir o que é melhor para outra pessoa. Não cabe a mim forçar Deus a fazer o que eu acho. Certo? Cabe a mim confiar que Deus sabe. Cabe a mim entregar. Cabe a mim acreditar que a vontade dele é sempre perfeita, mesmo quando eu não entendo. E essa oração nunca falhou. Nunca. Sempre trouxe resultado. Sempre trouxe paz. Sempre trouxe providência. Nem sempre da forma esperada, mas sempre da forma perfeita. Agora você precisa entender algo crucial. Essas palavras não eliminam a sua responsabilidade. Elas não te dão licença para ser passivo. Você ainda precisa agir. Você ainda precisa trabalhar. Você ainda precisa buscar oportunidades. Mas você faz tudo isso com uma paz diferente, com uma confiança diferente, sabendo que, no final, não é o seu esforço que garante o resultado. É a bênção de Deus sobre o seu esforço. E quando você combina esforço humano com confiança divina, você se torna imparável. Você se torna um canal de milagres. Você se torna alguém
através de quem Deus pode operar livremente. Eu quero que você imagine algo agora. Imagine que você comprou o bilhete. Você disse, seja feita a tua vontade, e os números são sorteados, e você não ganha. Mas 2 semanas depois, você recebe uma ligação. É uma oportunidade de emprego que você nem estava procurando. É um valor que você nem esperava. É uma porta que se abre do nada, e você percebe que aquilo é muito melhor do que ganhar a loteria, porque aquilo veio com a marca de Deus, aquilo veio com a aprovação divina, aquilo veio com a garantia de que não trará destruição, mas construção. Esse é o poder de seja feita tua vontade. Esse é o resultado de confiar em vez de controlar. E se você ganhar? Se os números forem sorteados e você for premiado, então você precisa lembrar dessas mesmas 4 palavras, porque o dinheiro que vem com a bênção de Deus precisa ser administrado com a sabedoria de Deus. Você precisa continuar dizendo, seja feita a tua vontade em cada decisão financeira, em cada investimento, em cada compra, em cada doação, porque o dinheiro sem direção divina se torna um monstro. Ele consome, ele destrói, ele escraviza. Mas o dinheiro com direção divina se torna uma ferramenta poderosa. Ele liberta, ele abençoa, ele multiplica bênçãos. Eu quero compartilhar com você um segredo que poucos conhecem. Quando eu estava vivo, muitas pessoas me traziam ofertas. Dinheiro, presentes, doações. E eu sempre recebia com gratidão. Mas eu nunca guardava para mim. Eu distribuía, eu doava, eu usava para ajudar os necessitados. E sabe o que acontecia? Sempre chegava mais. Sempre. Quanto mais eu dava, mais eu recebia. Não porque eu estava manipulando uma lei espiritual, mas porque eu estava vivendo na frequência da generosidade. E a generosidade é a frequência da abundância divina. Quando você se torna generoso, você se torna um canal, não um reservatório. E Deus abençoa canais, não reservatórios. Então, quando você disser, seja feita a tua vontade, antes de comprar seu bilhete, você também está declarando, Deus, se tu me deres esse dinheiro, eu serei um administrador fiel. Eu usarei para a tua glória. Eu não vou desperdiçar. Eu não vou esbanjar. Eu não vou me corromper. Eu vou permanecer fiel. E essa declaração é o que torna você digno de receber. Porque Deus não confia suas bênçãos a qualquer um. Ele confia àqueles que ele sabe que não serão destruídos por elas. Ele confia àqueles que ele sabe que usarão para o bem. Ele confia àqueles que permanecem humildes mesmo na abundância. Você sabe qual foi a maior lição que eu aprendi sobre dinheiro durante toda a minha vida? Que o dinheiro é neutro. Ele não é bom nem mau. Ele é um amplificador. Se você é generoso, o dinheiro te tornará mais generoso. Se você é egoísta, o dinheiro te tornará mais egoísta. Se você é grato, o dinheiro te tornará mais grato. Se você é ganancioso, o dinheiro te tornará mais ganancioso. E por isso, antes de você pedir dinheiro, você precisa trabalhar no seu caráter. Você precisa purificar suas intenções. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que pode manusear a abundância sem ser corrompido por ela. E seja feita a tua vontade, é a oração que inicia esse processo de transformação. Agora, eu quero falar diretamente com você que está assistindo isso e sente que já perdeu muitas vezes. Você já comprou tantos bilhetes, você já apostou tantas vezes, você já esperou tanto e nada aconteceu. E você está cansado, você está desanimado, você está começando a perder a fé. Eu entendo você, eu realmente entendo. Porque eu também passei por períodos de espera, por períodos de silêncio divino, por períodos em que parecia que Deus não estava ouvindo. Mas eu aprendi algo durante esses períodos. Deus sempre está trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus está alinhando circunstâncias, está preparando pessoas, está abrindo portas, está fechando outras. Tudo para trazer você ao lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. E talvez, só talvez, a razão pela qual você ainda não recebeu é porque você não estava pronto.
Não porque você não merece, mas porque Deus te ama demais para te dar algo que te destruiria. Ele te ama demais para te dar riqueza que te afastaria dele. Ele te ama demais para responder uma oração que, no final, te traria mais dor do que alegria. E então ele espera, ele prepara, ele trabalha em você primeiro, porque Deus não está interessado apenas em te abençoar. Ele está interessado em te transformar. E a transformação sempre vem antes da bênção. Então, quando você disser, seja feita tua vontade, você não está desistindo, você está confiando, você não está se resignando, você está se rendendo ao melhor plano possível, você não está aceitando a derrota, você está declarando vitória na forma de Deus, não na sua forma. E essa é a diferença entre aqueles que recebem e aqueles que permanecem na falta. Aqueles que recebem aprenderam a confiar. Aqueles que permanecem na falta ainda estão tentando controlar. Eu também quero falar com você que tem medo de prosperidade. Sim, você ouviu certo. Medo de prosperidade. Por que existe esse medo? É um medo subconsciente que muitas pessoas carregam. Um medo de que, se tiverem dinheiro, perderão algo importante, perderão a humildade, perderão a conexão com Deus, perderão a simplicidade da vida. E esse medo bloqueia a bênção, porque Deus não força a bênção sobre aqueles que têm medo delas. Então, se você carrega esse medo, eu quero dizer algo para você. Deus não vai te dar mais do que você pode suportar. Se Ele te der riqueza, Ele também te dará sabedoria para administrá-la. Se Ele te der abundância, Ele também te dará graça para permanecer humilde. Confie nele. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que a bênção que vem dele nunca te destruirá. E aqui está uma verdade final que eu quero deixar com você. Essas 4 palavras, seja feita a tua vontade, são mais do que uma oração. Elas são um estilo de vida. Elas são uma postura de alma. Elas são uma forma de caminhar através deste mundo, sabendo que você não está sozinho, sabendo que há um Deus que te ama, que te conhece, que quer o melhor para você e que está trabalhando incansavelmente, mesmo quando você não percebe, para trazer você ao seu destino, ao seu propósito, à sua bênção completa. Quando você começa a viver, seja feita a tua vontade em cada área da sua vida, tudo muda. Seus relacionamentos mudam, suas finanças mudam, sua saúde muda, sua paz muda. Porque você não está mais lutando contra Deus, você está fluindo com Ele. Você não está mais resistindo, você está cooperando. E quando você coopera com Deus, Ele pode fazer através de você coisas que você nunca imaginou serem possíveis. Então, quando você for comprar seu bilhete da Mega da Virada, lembre-se dessas palavras. Mas não apenas para o bilhete. Lembre-se dessas palavras para a sua vida inteira. Diga, seja feita a tua vontade, quando você acordar de manhã. Diga quando você for trabalhar. Diga quando você enfrentar um desafio. Diga quando você não souber o que fazer. Porque essas palavras conectam você com o poder que criou o universo, com a sabedoria que sustenta todas as coisas, com o amor que nunca falha. E eu prometo a você, do lugar onde estou agora, do lugar onde posso ver mais claramente do que quando estava na terra, e se você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ganhar a loteria ou não, mas você definitivamente ganhará algo muito mais valioso. Você ganhará paz. Você ganhará confiança. Você ganhará a certeza de que está nas mãos de Deus. E essa certeza vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque lá eu vou revelar o que acontece com aqueles que dizem essas 4 palavras e realmente confiam nelas. Vou compartilhar histórias de pessoas que transformaram suas vidas financeiras não porque ganharam na loteria, mas porque aprenderam a viver seja feita a tua vontade em cada respiração, em cada decisão, em cada momento. E você precisa ouvir essas histórias. Você precisa se inspirar nesses testemunhos. Você precisa ver com seus próprios olhos que Deus é fiel, que Ele não abandona, que Ele sempre provê para aqueles que confiam nele.
Então clique agora. Não espere, porque a transformação que você busca está a apenas um vídeo de distância. Que Deus te abençoe, que Ele prospere você e que Ele te ensine a viver cada dia dizendo, do fundo do seu coração, seja feita tua vontade.